A questão 5 e última, haviam duas possibilidades, né? Tinha a questão 5, a primeira que aparecia, que falava do bolo, e a segunda de um circuito elétrico. Aqui nesse vídeo a gente vai resolver a do bolo e vamos encontrar aí o que ele está pedindo. Então ele fala que um bolo é retirado do forno a uma temperatura de 150 graus Celsius. Depois esse de 4 minutos. O que acontece? Essa temperatura vai de 150 para 90 graus Celsius. Essa é uma informação que ele dá, tá? Ele pergunta então quanto tempo levará para que o bolo resfrie até a temperatura de 30 graus Celsius. Quanto tempo vai levar? Aí você pode calcular esse tempo partindo do 90 ou partindo do 150, tá? Mas para poder calcular essas coisas, primeiro a gente tem que encontrar a expressão correta para isso e depois sair aplicando as informações que o problema dá. Então a gente sabe aí que um corpo resfria segundo a lei do resfriamento de Newton, cuja EDOzinha era desta forma, onde T é a temperatura, K é a constante aí de decaimento, né? No caso referindo a temperatura, e T do ar, T ambiente, são as temperaturas no ambiente onde o corpo se encontra, o bolo no caso. Para a gente descobrir a temperatura em função do tempo, a gente tem que resolver essa EDO, mas ela é muito simples, porque ela é separável. Então dá para resolver bem tranquilamente. Basta integrar dos dois lados. Aqui vai dar ln de t menos t ar. E aqui menos kt. Aplica a propriedade do logaritmo. E aí a gente consegue isolar a temperatura em função do tempo, que fica sendo, não posso esquecer da constante de integração, né? Sempre. E a temperatura, então, a gente consegue isolar com um pouquinho de álgebra. Estou passando um pouco rápido na resolução dessa EDO, porque eu já falei várias vezes sobre isso. Então, a temperatura em função do tempo fica sendo Tr mais constante E a menos Kt. Reparem que eu posso descobrir quem é essa constante, porque se eu imaginar que no tempo zero vale T0, a temperatura, então eu aplico essa condição de contorno e descubro aí a constantezinha, né? Nesse caso, a constante vai ser T0 menos Tr. E a expressão final que a gente obtém, e é aquela que a gente vai usar, é que a temperatura em função do tempo fica sendo, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui que ficou feio, temperatura em função do tempo fica sendo Tr mais T0 menos Tr e a menos Kt. E é essa que a gente usa. Você poderia partir daqui, já conhecendo essa expressão, ou caso não lembrasse, era só resolver a EDOzinha. Tinha que saber a EDO, mas eu também, para quem perguntou, eu dei a EDO na hora, então isso não era problema, né? Vamos então aplicar a primeira informação que ele deu para descobrir o K, que aparece lá em cima na exponencial. Ele fala que a partir de 150 graus Celsius, após 4 minutos, foi para 90. Então aqui eu vou reescrever minha equaçãozinha, Tr mais T0 menos Tr e a menos Kt. Então, como ele foi para 90, temperatura final 90, temperatura do ar 25, mais aqui temperatura inicial 150, temperatura do ar 25 e a menos K, e após 4 minutos que isso aconteceu, a mudança de 150 para 90. Aí eu posso jogar o 25 para o lado esquerdo. Se eu fizer isso, fica 90 menos 25, que dá 65. 150 menos 25 dá 125. E a menos K vezes 4. E aí eu posso passar os 125 para lá. Fica 65 sobre 125. Não precisa se preocupar muito aí com as simplificações, porque podia usar a calculadora, né? Então, tranquilo. Passo o logaritmo dos dois lados para derrubar o K que está lá em cima.
Se você fizer na calculadora o logaritmo de 65 por 125, vai dar aproximadamente menos 0,6539. E aqui menos 4 vezes K ou menos K vezes 4, tanto faz. Daqui você tira que o nosso K vai valer aproximadamente 0,1635. E a unidade é minutos, minuto a menos 1. Uma vez que a gente conhece o K, a gente pode aplicar agora para descobrir quanto tempo vai passar quando ele começar em 150 graus até atingir 30 graus, tá? Então, nesse caso, eu vou partir de 150, vou atingir 30. Então, a temperatura final vai ser 30. A temperatura do ar não muda. Temperatura inicial 150. Temperatura do ar não muda. E elevado a menos KT. Não vou substituir o K aqui ainda, vou deixar mais para o fim. Aqui eu jogo 25 para o lado esquerdo, vai ficar exatamente 5. Aqui dá 125 e a menos KT. Jogo 125 para lá, 5 sobre 125 igual a E a menos KT. Tomo o logaritmo dos dois lados novamente para poder derrubar aquele KT que está lá em cima. Se você fizer na calculadora o logaritmo de 5 sobre 125, você vai chegar que é aproximadamente menos 3,2189 e aqui menos KT. Como o K a gente já calculou, fica menos 3,2189 igual a menos 0,1635 vezes T. E daqui a gente tira que o T vai ser aproximadamente 19 minutos e 41 segundos. Então, partindo de 150 graus Celsius, ele vai demorar 19 minutos e 41 segundos para atingir 30 graus Celsius. E essa era a resposta do problema. É óbvio que se você contar o tempo que ele vai demorar para atingir 30 graus a partir de 90, vai dar menos, né? Mas como eu contei a partir de 150, que era a temperatura inicial dele, essa seria a resposta final aí para o problema.